Desde os tempos bíblicos, a humanidade tem sido confrontada com a presença de falsos profetas e de ensinamentos distorcidos que procuram afastar as pessoas da verdade. Essa realidade não é nova, pois já nos relatos do Antigo Testamento, vemos advertências claras contra homens e mulheres que se levantavam em nome de Deus, mas que não falavam de acordo com sua vontade. No Novo Testamento, Jesus Cristo e os apóstolos também alertaram diversas vezes sobre a atuação de falsos mestres que, por meio de palavras persuasivas, enganam multidões. O tema é extremamente atual, porque vivemos em uma era em que a informação se espalha com grande rapidez. Hoje qualquer pessoa pode erguer sua voz, fundar um movimento religioso ou apresentar doutrinas supostamente espirituais e rapidamente alcançar milhares de seguidores por meio da internet, televisão ou livros. Isso torna ainda mais urgente que os cristãos estejam preparados para discernir a verdade do erro e para reconhecer sinais de falsidade. O perigo dos falsos profetas. Os falsos profetas são perigosos, porque não aparecem de forma clara e evidente como enganadores. Pelo contrário, muitas vezes se apresentam como homens e mulheres piedosos, revestidos de aparente santidade, usando palavras doces, citações bíblicas e até manifestações espirituais que impressionam. Porém, por trás dessa aparência, escondem intenções distorcidas, ambições pessoais ou, em casos mais graves, a própria atuação do inimigo de Deus. Jesus alertou em Mateus 7,15: acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Aqui ele mostra que o perigo maior está justamente na aparência. Se viessem com um discurso abertamente maligno, seria fácil identificá-los. No entanto, eles se vestem como ovelhas, ou seja, falam como se fossem parte do rebanho, mas no fundo, seu coração é de lobo, pronto para destruir e explorar. Outro ponto que torna os falsos profetas tão ameaçadores é que eles, muitas vezes, falam aquilo que as pessoas querem ouvir. Em tempos de dificuldades, em vez de trazerem a mensagem de arrependimento, de obediência a Deus e de santidade, proclamam prosperidade sem compromisso, bênção sem cruz, vitória sem renúncia. Dessa forma, agradam a carne, conquistam seguidores e alimentam ilusões, mas afastam as pessoas da verdadeira fé. O padrão bíblico para reconhecer a verdade, para que não sejamos enganados, a Bíblia nos fornece critérios claros de discernimento. O primeiro e mais importante deles é confrontar qualquer ensino ou profecia com a Palavra de Deus. As Escrituras são a revelação inspirada, imutável e suficiente da vontade divina. Portanto, nenhum ensinamento, nenhuma visão, nenhum sonho ou revelação pode contradizer aquilo que já está estabelecido na palavra. O apóstolo Paulo escreve em Gálatas 1,8: mas, ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos pregasse outro evangelho, além do que já vos pregamos, seja anátema. Essa advertência mostra que a verdade do evangelho é única e não pode ser adulterada. Assim, qualquer pregador que traga uma mensagem diferente daquilo que Cristo e os apóstolos ensinaram deve ser rejeitado. Outro critério importante é observar o fruto da vida do profeta ou mestre. Jesus disse em Mateus 7,16: pelos seus frutos os conhecereis. O verdadeiro servo de Deus pode falhar, pois é humano, mas sua vida será marcada pela busca de santidade, pelo temor a Deus e pela obediência às Escrituras. Já o falso mestre pode até parecer piedoso em público, mas no íntimo sua vida é marcada por escândalos, ganância, arrogância e falta de amor. As motivações ocultas. Grande parte dos falsos profetas é movida por interesses pessoais. Alguns buscam poder, desejando ser vistos como autoridades espirituais. Outros querem enriquecimento material, usando a fé como meio de obter lucro. Há ainda aqueles que buscam reconhecimento, fama e aplausos, preferindo agradar os homens, em vez de agradar a Deus. A Bíblia também adverte sobre essa realidade. Em 2 Pedro 2,3 lemos: e por avareza farão de vós negócio com palavras fingidas. Ou seja, muitos falsos mestres enxergam as pessoas como fonte de lucro.
Prometem milagres em troca de dinheiro. Vendem objetos, supostamente ungidos, e manipulam os fiéis emocionalmente para sustentar seus luxos. É importante perceber que nem sempre o falso profeta é alguém totalmente consciente de sua falsidade. Alguns podem estar sinceramente enganados, influenciados por doutrinas erradas ou por experiências espirituais distorcidas. No entanto, o resultado é o mesmo. Conduzem as pessoas ao erro e ao afastamento da verdade. O contexto atual e seus desafios. Nos dias de hoje, os falsos ensinos assumem formas variadas. Alguns aparecem em púlpitos de igrejas, outros em programas de televisão, e muitos se espalham pelas redes sociais, em vídeos curtos e mensagens que viralizam. Também existem livros e conferências que, sob uma aparência de espiritualidade, promovem ideias antibíblicas. O cristão contemporâneo enfrenta o desafio de estar exposto a um volume imenso de informações, onde nem sempre é fácil distinguir o verdadeiro do falso. Muitas mensagens são atraentes, falam de amor, esperança e vitória, mas, ao serem analisadas com cuidado, percebe-se que estão distantes da mensagem central da Bíblia, a salvação pela fé em Cristo, acompanhada da necessidade de arrependimento e de transformação de vida. Diante disso, torna-se indispensável que cada cristão desenvolva maturidade espiritual. Essa maturidade não vem de experiências isoladas, mas de um relacionamento profundo e constante com Deus, através da oração, da leitura bíblica e da comunhão com irmãos fiéis. Somente assim é possível ter os olhos espirituais abertos para não ser levado por todo vento de doutrina. Sinais práticos para identificar falsos profetas. A palavra de Deus nos orienta a provar os espíritos, a examinar os ensinos e a observar atentamente os frutos daqueles que se apresentam como enviados de Deus. A seguir, destacam-se alguns sinais claros que ajudam o cristão a identificar falsos profetas e doutrinas enganosas. Pregam um evangelho diferente. O primeiro e mais evidente sinal é quando a mensagem anunciada não corresponde ao evangelho de Cristo. O verdadeiro evangelho gira em torno da pessoa de Jesus, de sua morte e ressurreição, do chamado ao arrependimento e da promessa da vida eterna. Se alguém anuncia salvação sem cruz, vida cristã sem renúncia, ou tenta substituir a centralidade de Cristo por outro personagem, movimento ou revelação, esse ensino é falso. A Escritura afirma que não existe outro nome dado entre os homens pelo qual possamos ser salvos senão Jesus Cristo. 2. Prometem bênçãos sem obediência. Outro indício é a promessa de bênçãos, sem a exigência de compromisso com Deus. Muitos falsos profetas oferecem prosperidade, cura e sucesso em troca de ofertas ou de simples declarações de fé, mas ignoram a necessidade de santidade, de arrependimento e de transformação de vida. Essa distorção seduz, porque as pessoas desejam soluções rápidas, mas é um engano, pois Deus não pode ser manipulado por fórmulas humanas. 3. Manipulam as Escrituras. Os falsos mestres raramente rejeitam a Bíblia abertamente. Pelo contrário, fazem questão de citá-la, mas de forma seletiva e distorcida. Retiram versículos de seu contexto para dar respaldo às suas próprias ideias, transformando a palavra em um instrumento de manipulação. O inimigo de Deus sempre usou essa estratégia, como fez ao tentar Jesus no deserto, citando as Escrituras de maneira parcial e enganosa. Por isso, o cristão precisa aprender a interpretar a Bíblia corretamente, considerando sempre o contexto, a intenção do texto e a harmonia com toda a revelação bíblica. 4. Buscam glória para si mesmos. Um verdadeiro profeta aponta sempre para Deus e para Cristo. Já o falso busca chamar a atenção para si, exaltando sua própria imagem, seus feitos e suas supostas experiências espirituais. Desejam reconhecimento, títulos e posições de destaque. O verdadeiro servo, por outro lado, reconhece sua pequenez diante do Senhor e exalta somente a Ele. 5. Produzem frutos de corrupção. Jesus foi claro ao dizer que pelos frutos se conhece a árvore. O fruto não se limita a palavras, mas se manifesta no caráter e na conduta. O falso profeta pode impressionar com discursos eloquentes, mas sua vida costuma ser marcada por ganância, imoralidade, divisões e falta de amor genuíno.
Em contraste, o servo verdadeiro, mesmo imperfeito, deixa transparecer frutos do Espírito, como humildade, mansidão, fidelidade e justiça. 6. Não se deixar levar por sinais e milagres. Um erro comum é pensar que manifestações sobrenaturais são prova de autenticidade espiritual. Entretanto, a Bíblia mostra que até o inimigo pode realizar sinais para enganar. O verdadeiro critério nunca é o milagre em si, mas a fidelidade ao Evangelho. O cristão deve lembrar que o maior milagre é a transformação de vida, e não apenas demonstrações exteriores de poder. O chamado à vigilância constante, o ensino das Escrituras é claro. Os falsos profetas não são exceção, mas realidade que se repete em todas as épocas. Jesus disse em Mateus 24:11, surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Isso significa que a presença deles não deve nos surpreender, mas sim nos alertar. O engano é uma estratégia antiga do inimigo de Deus e continuará sendo usado até o fim dos tempos. Por isso, o cristão é chamado a viver em permanente vigilância. Essa vigilância não é fruto de paranoia ou medo, mas de maturidade espiritual. Estar atento não significa desconfiar de todos, mas sim ter os olhos fixos em Cristo e o coração enraizado na verdade. Assim, o crente não se deixa levar por novidades religiosas, movimentos passageiros ou revelações espetaculares que não têm fundamento bíblico. A responsabilidade individual, cada pessoa tem a responsabilidade de examinar aquilo que ouve. Muitos se deixam enganar porque entregam cegamente sua fé a líderes humanos, sem verificar se o que ensinam está de acordo com a palavra. O exemplo dos bereanos em Atos 17:11 é fundamental. Eles receberam a mensagem com boa disposição, mas conferiam todos os dias nas Escrituras se aquilo que Paulo dizia era realmente verdadeiro. Esse é o caminho seguro, ouvir, mas não aceitar de forma passiva. É necessário confrontar tudo com a Bíblia, porque somente ela é a autoridade suprema. Quando o cristão assume essa postura, evita ser levado por qualquer vento de doutrina. O perigo da indiferença. Outro risco é a indiferença. Muitos não se preocupam em examinar o que ouvem, preferindo seguir o que lhes agrada. Porém, essa atitude abre portas para o engano. O apóstolo Paulo advertiu em 2 Timóteo 4:3-4 que chegaria o tempo em que as pessoas não suportariam a sã doutrina, mas sentindo coceira nos ouvidos. Se cercariam de mestres segundo as próprias paixões, desviando-se da verdade e voltando-se para fábulas. Esse tempo já chegou, e a indiferença espiritual é terreno, fértil para o florescimento dos falsos mestres. Quem não ama a verdade se torna presa fácil da mentira. O papel do Espírito Santo, ao mesmo tempo, o cristão não está sozinho nessa batalha. O Espírito Santo, prometido por Cristo, é quem guia o povo de Deus em toda a verdade. Ele ilumina a mente para compreender as Escrituras, consola em meio às dúvidas e fortalece contra as tentações do erro. É por meio dele que o discernimento espiritual se torna possível. Portanto, além do estudo da palavra, é fundamental cultivar comunhão diária com o Espírito. Ele não contradiz a Bíblia, pelo contrário, sempre confirma a verdade já revelada. Quem anda cheio do Espírito não será enganado com facilidade, porque terá sensibilidade para perceber o que vem de Deus e o que é apenas aparência. Uma fé firmada na verdade, a melhor maneira de vencer o erro é estar firmado na verdade. Quem conhece profundamente o Evangelho de Cristo não se deixa seduzir por imitações. É como alguém que estuda cédulas, verdadeiras para identificar facilmente uma falsificação. Da mesma forma, quando o coração está cheio da palavra e a vida está centrada em Cristo, qualquer desvio se torna evidente. Além disso, a fé verdadeira não é baseada em homens ou instituições, mas em Jesus Cristo. Ele é o único Senhor, o único mediador e o único Salvador. Colocar a confiança em pessoas é um erro grave, pois todos podem falhar. Mas quem confia em Cristo permanece firme, ainda que tudo ao redor seja abalado. Conclusão. O tema dos falsos profetas e ensinos enganosos não é apenas uma preocupação antiga, mas uma realidade atual e urgente.
Vivemos dias em que muitos buscam respostas rápidas, soluções fáceis e mensagens agradáveis, e esse cenário favorece o crescimento do engano espiritual. No entanto, o cristão não precisa viver em confusão. A palavra de Deus, o Espírito Santo e a comunhão com a igreja verdadeira são recursos suficientes para permanecer na verdade. Identificar os falsos profetas exige atenção, discernimento e maturidade. É preciso analisar as mensagens, observar os frutos e, sobretudo, permanecer no evangelho simples e puro de Cristo. Esse evangelho não promete apenas prosperidade terrena, mas aponta para a vida eterna. Não alimenta ilusões, mas chama ao arrependimento e à santidade. Não coloca o homem no centro, mas glorifica unicamente a Deus. Que cada crente seja vigilante, como sentinela atenta na noite, guardando o coração e protegendo a fé. Que não se deixe seduzir por vozes enganosas, mas mantenha os olhos fixos naquele que é o caminho, a verdade e a vida. Assim, mesmo em meio a falsos profetas e doutrinas distorcidas, permanecerá firme, guardado na verdade que liberta. Lições práticas para os dias atuais. Diante de tudo o que foi exposto, é necessário refletir sobre como cada cristão pode aplicar esses princípios de forma prática em sua vida diária. O conhecimento da verdade não deve ser apenas teórico, mas transformador, a fim de que o povo de Deus esteja firme e protegido contra os enganos. 1. Provar todas as coisas e reter o que é bom. O apóstolo Paulo, em 1 Tessalonicenses 5:21, orienta: examinai tudo, retende o bem. Esse é um mandamento direto. O cristão não pode receber qualquer mensagem sem análise. Tudo deve ser colocado diante da palavra de Deus. Essa atitude evita que o coração seja confundido por ensinos que parecem corretos, mas são sutis distorções da verdade. 2. Não se deixar levar por emoções. Os falsos mestres frequentemente manipulam as emoções humanas. Usam discursos apaixonados, músicas envolventes e até encenações, para criar uma atmosfera que convence as pessoas a acreditar sem raciocínio. Embora Deus use as emoções, a fé não se fundamenta nelas, mas na verdade revelada. O cristão precisa ter equilíbrio, não rejeitando o sentir, mas submetendo tudo ao crivo da razão bíblica. 3. Cultivar uma fé inabalável. Uma fé madura não se abala com novidades, nem se deixa arrastar por ventos de doutrina. Essa fé é construída com constância, leitura bíblica diária, oração fervorosa, comunhão com irmãos fiéis e obediência à voz de Deus. Não há atalhos para a maturidade espiritual. Aquele que caminha diariamente com o Senhor está menos vulnerável ao engano. 4. Reconhecer que o engano muitas vezes é sutil. Um dos maiores perigos dos falsos ensinos é sua sutileza. Nem sempre aparecem como negações diretas da fé cristã. Muitas vezes se revestem de linguagem bíblica, de aparência de santidade e até de práticas religiosas que parecem piedosas. Por isso, é necessário não apenas conhecer a letra da Bíblia, mas também seu espírito e sua mensagem central. 5. A importância da liderança fiel. Deus levantou pastores, mestres e líderes espirituais para cuidar do seu povo. No entanto, não é qualquer liderança que deve ser seguida, mas apenas aquela que demonstra fidelidade à palavra, amor ao rebanho e vida de integridade. O verdadeiro líder aponta para Cristo e não para si mesmo. Serve com humildade e cuida das ovelhas como quem dará contas a Deus. 6. Rejeitar a cultura da superficialidade espiritual. Um dos motivos pelos quais tantos caem no engano é a busca por experiências rápidas e superficiais. Muitos querem soluções instantâneas, bênçãos imediatas e mensagens que massageiem o ego. Essa mentalidade abre espaço para os falsos mestres que oferecem exatamente isso. É preciso, portanto, rejeitar a superficialidade e cultivar profundidade espiritual, lembrando que o caminho cristão é marcado por perseverança, disciplina e santidade. O tema dos falsos profetas e ensinos enganosos é um alerta que ressoa através de toda a história bíblica e permanece atual em nossos dias. Não se trata de um assunto secundário, mas de uma advertência repetida por Jesus
pelos profetas e pelos apóstolos, justamente porque o perigo é real e constante. O cristão não pode viver desatento. O engano não se apresenta como inimigo declarado, mas como suposta verdade revestida de piedade e boas intenções. É por isso que a vigilância deve ser permanente. Quem ama a verdade e permanece no Evangelho de Cristo não será confundido, pois o próprio Senhor guardará os seus. A proteção contra o erro está em alguns pilares inegociáveis. Conhecer profundamente as Escrituras, andar em comunhão com o Espírito Santo, viver em uma comunidade saudável, cultivar maturidade espiritual e manter a centralidade de Cristo em todas as coisas. Esses fundamentos tornam o coração firme e impedem que a fé seja levada por falsas vozes. O engano cresce porque muitos desejam apenas ouvir o que lhes agrada. Mas o chamado de Deus é diferente. É para que o seu povo ame a verdade, ainda que seja dura, e permaneça fiel, ainda que seja exigente. Quem persevera, na verdade, encontra segurança, mesmo em meio a muitas vozes contrárias. Portanto, que cada leitor deste texto assuma diante de Deus o compromisso de buscar a verdade, de examinar tudo à luz da palavra e de não se deixar seduzir por mensagens que brilham por fora, mas carecem de fundamento. Que a fé esteja firmada unicamente em Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé, que jamais falha e jamais engana. Assim, ainda que falsos profetas se multipliquem e ensinos enganosos se espalhem, o verdadeiro discípulo permanecerá firme, guardado pelo poder da verdade que liberta e conduz à vida eterna.